Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, né? A gente vai dar continuidade aqui à nossa playlist, né? Já vimos como adicionar mídias, como criar a nossa playlist, né? Como adiciona alguns atributos aqui como relógios, né? E a gente já enviou também essa playlist para o painel, ele está exibido aqui. A gente vai fazer agora alguns conteúdos mais personalizados. E aí para isso eu vou abrir uma nova playlist para que a gente consiga configurar do zero novamente, tá ok? Então essa daqui eu vou fechar. Perceba que eu já tenho a playlist painel 1, que foi que a gente usou para configurar. Eu vou criar uma nova playlist, você pode ter quantas playlists quiser, né? De acordo com o painel, você pode ter vários painéis e atribuir uma playlist para cada, ou mais de uma playlist para o mesmo painel, vai funcionar da mesma forma. Então, screen regular, né? Regular solution. Eu vou dar o nome dessa playlist aqui, painel 2, seguindo o nosso modelo de configuração, beleza? Painel 2, vou colocar a largura e a altura, que é a nossa resolução que está lá na screen, né? Então, que é 336, 68. E vou selecionar aqui o nosso equipamento. Coloquei essas informações, vou clicar no botão de OK e ele abriu novamente aquela telinha limpa, sem nenhuma programação. Nesse caso aqui eu vou precisar adicionar a Mix Media, que é aquela janelinha onde a gente agrupa tudo dentro. Coloquei aqui. E nessa playlist a gente vai abordar duas Mix Medias. Isso significa que você consegue configurar conteúdos diferentes em determinada área do painel. Por exemplo, quando eu adiciono essa Mix Media, você vê que ele coloca essa borda azul aqui em volta do software, né? E eu consigo dimensionar ela, tá vendo aqui, ó? Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, né? E aqui do lado eu consigo adicionar outra Mix Media, ó, coloquei aqui, eu vou arrastar ela lá para o outro lado. E vou deixar ela mais ou menos aqui. Para facilitar a divisão aqui, para a gente saber se realmente tem, se uma não está cobrindo a outra, aqui em cima ela me mostra o parâmetro da minha Mix Media. Eu sei que o total dela é 336, eu quero que eu ocupe somente metade, por exemplo, então eu vou colocar no 68, ela já está na metade certinho. Vou clicar na Mix Media 2, que eu adicionei, vou fazer a mesma coisa, ele pode estar maior ou menor, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 168, e ela ficou quadradinha certinho. Então agora é só jogar ela aqui para o lado. Então tem umas duas Mix Medias aqui, ó. Na minha Mix Media da esquerda, olhando aqui para o software, eu posso colocar um vídeo, então, né, selecionando ela aqui, eu venho numa pasta no meu computador editar um vídeo, então, a nossa pasta que eu tinha reservado aqui era o arquivo espanhol. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Então, eu já tenho um vídeo rodando aqui na minha Mix Media, né? Posso até colocar outro também, por exemplo, ó. E aí a gente já tem uma sequência. Se a gente manda dessa forma lá para o painel, ela vai exibir somente um lado e o outro lado vai ficar apagado. Não programamos nenhuma mídia ainda nela. Então, aqui desse outro lado eu posso estar adicionando, por exemplo, o relógio. Então, clico aqui, eu vou colocar até o analógico, que é os ponteirinhos para você ver como funciona. Vamos selecionar o nosso relógio aqui. Tem alguns menus aqui embaixo que você pode usar para fazer a edição, trocar a cor dos ponteiros, tamanho, né? Determinado tempo que ele vai ficar estático. Até se você quiser colocar outro componente na playback duration aqui, ele vai esperar 10 segundos, né? Ele vai ser exibido por 10 segundos, depois pula para o próximo conteúdo. Na Mix Media 1 aqui, como a gente tem vídeo, ele já faz essa transição de um vídeo para o outro de forma automática. Então, se o seu vídeo tem 30 segundos, 15, 20, quando termina, ele já pulou para o outro. Porém, se você estiver usando imagens ou textos, você consegue programar o tempo, né? Então, você seleciona o componente, vem aqui embaixo no menu, e aí na opção Play Duration você consegue especificar um tempo em segundos que ele vai ficar na tela até pular para o próximo arquivo. Então, coloquei um relógio aqui, eu vou clicar de novo na Mix Media aqui e vou adicionar uma outra imagem. Vou clicar aqui nesse outro vídeo aqui, por exemplo. Perceba que quando eu tenho uma mídia que não corresponde à resolução do painel, ela vai encolher ou esticar para que ocupe aquele determinado campo que a gente colocou, que no caso é a nossa Mix Media, que você vê que ele acha até um pouco. Eu vou enviar essa programação só para a gente ver como é que vai ficar no painel. Então, montei duas áreas aqui, né? E vou publicar. Porém, você pode colocar na parte de baixo ou na parte de cima, deixar na parte de cima rodando um vídeo, por exemplo, né, uma playlist de vídeos e deixar fixo na parte de baixo o horário. Então, essa layout aqui você consegue editar ela 100%. Coloquei uma do lado da outra, porém, como você vê que você consegue colocar em cima e embaixo, é somente questão de posicionamento. Então, você vem aqui na sua Mix Media, você consegue posicioná-la para baixo, para cima, para o lado, desde que uma mix não sobrepõe a outra. Por exemplo, se eu deixar dessa forma aqui, você consegue ver que uma vai sobrepor a outra, isso vai acabar cobrindo as imagens, então não ficaria uma exibição legal. Então o ideal mesmo é que a gente
divida certinho a tela, para que cada uma ocupe o seu devido lugar, né, sem sobrepor. E aí você pode colocar arquivos diferentes de duas playlists de vídeos. Digamos que o seu painel seja dupla face. Então você tem LED desse lado e um painel de costas para o outro, e apenas uma controladora configurando ele. Então você consegue, apenas usando esse software, essa playlist gerenciar duas telas diferentes, ou pode estar em locais diferentes, né? Desde que as duas estejam interligadas, você consegue colocar um vídeo para um vídeo para outro. Se as duas estiverem conectadas, você também consegue espelhar a tela, né? Então a gente vai criar uma playlist e ela é dividida para as duas telas. Mais para frente eu vou te mostrar como faz. Então você também consegue espelhar o conteúdo que está aqui nessa outra tela, sem ser preciso criar duas playlists iguais, entendeu? Então a parte de configuração aqui ela é bem simples. Você vê que você consegue criar áreas de visualizações, você consegue editar o tamanho delas, adicionar conteúdos, remover. Então eu não quero mais essa Mix Media 2, eu posso selecionar ela, clicar aqui, ó, e consigo deletar e retornar essa daqui para toda a tela, para que ela fique exibindo certinho. Lembrando que qualquer atualização que eu faça no meu software aqui, eu preciso clicar em publicar, para ele estar atualizando lá no painel também, ó. Eu vou publicar aqui, selecionar equipamento, clico em publicar, e ele já vai mandar essa solução para lá. Outro ponto importante também que a gente consegue fazer na nossa playlist, você pode ter várias playlists no mesmo painel, lembra que eu falei lá no início? Então, aqui, quando está selecionado aqui esse menu de propriedades, ele vai me mostrar a propriedade do arquivinho que eu selecionei aqui, ó. Porém, eu posso selecionar a propriedade da página. Então, eu vou clicar aqui e ele mudou e agora eu estou no menu de configuração dessa playlist aqui. E aqui tem duas opções bem bacanas que você pode usar para aprimorar a sua programação. Primeiro, eu posso determinar um intervalo de tempo para ele ser exibido. Por exemplo, esse vídeo aqui, digamos que fosse dos meus clientes, eu poderia passar somente no período da manhã. Então, eu não quero que ele seja exibido à tarde. Eu preciso que outra playlist seja exibida à tarde. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, que ela vai começar às 5 da manhã e vai até às 11h59. Outro ponto importante é que você pode atribuir um dia da semana. Digamos que você não quer que ele seja exibido nos finais de semana. Então, você utilizando aqui, ó, os dias da semana, você consegue marcar somente os dias que você quer que ele seja exibido. Então, ele vai ser exibido somente nos dias que são em azul, que são marcados, né? Ou desmarcar qualquer outro aqui que você queira para especificar o dia da semana. Então, você viu só como é bem fácil de programar uma playlist, adicionar conteúdos, remover, né, utilizando esses recursos de forma bem completa. Esse software ele consegue te dar muitas opções para você trabalhar com a sua playlist, beleza? No próximo vídeo a gente vai ver como está utilizando alguns recursos que está mais voltado para exibição de páginas web, né? Então o seu equipamento ele precisa estar conectado à internet e a gente vai ver essas configurações também, beleza? Então até a próxima aula, pessoal.